Olá, amigos. O Portal DBO tem a satisfação de receber a visita em nossos estúdios do engenheiro agrícola José Paulo Molim, professor da nossa gloriosa Exalc, onde fez doutorado na área de agricultura de precisão, e é sobre isso que a gente vai falar, na condição do Molim ser também presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. E agora, entre 2 e 4 de outubro, teremos o 8º Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão em Curitiba. Conta para nós, Molim, como é que é esse crescimento da agricultura de precisão no Brasil? Você está há 20 anos nisso, né? A gente fala do início efetivo da agricultura de precisão como uma atividade econômica na virada de 2001 para 2002, consequência de alguma junção de fatores. Por exemplo, os americanos removeram aquele ruído no sinal de posicionamento do GPS, que custava uma grana manter um GPS aqui para uso civil. Então, um GPS de navegação passou a ser uma ferramenta útil, porque ele era suficientemente preciso para se fazer algumas coisas na agricultura. No AgriShow de 2001 apareceu uma primeira solução de máquina nacional para fazer taxa variável de calcário, taxa variável de sólidos. E aquilo lá significou, na minha visão, desde aquele tempo, significou a sinalização, agora dá para fazer agricultura de precisão, ou seja, eu tenho ferramenta, acesso à ferramenta, que é um GPS bom e barato, tenho a disponibilidade de máquina para fazer a aplicação daquilo que eu planejei, porque até então tinha um que outro que fazia o mapa, fazia a amostragem, fazia mapa e engavetava, não tinha máquina para fazer a aplicação. Mas nesses 17 anos, eu me lembro, a AgroDBO iniciou em 2003. A edição número 1 traz como matéria de capa, coincidentemente uma matéria de minha autoria, que entrevistei você na ocasião, sobre agricultura de precisão. Era plantar e colher sem erro. Mas o que a gente verifica é o seguinte: apesar do 8º Congresso, e apesar da evolução tecnológica que houve nesses últimos 15 anos, parece que os problemas continuam os mesmos, Molim. Ou seja, tem muita gente comprando uma máquina com tecnologia embarcada e ela pouco serve, porque tem baixa presença do sinal no Brasil. As reclamações que nós fazíamos naquela matéria ainda permanecem com menos frequência, mas permanecem, do tipo, um equipamento de um software de uma colheitadeira não conversa com o equipamento do trator ou da colheitadeira e vice-versa, né? Por proteções de softwares, né? A presença é muito baixa do sinal de Wi-Fi nas fazendas do Brasil. Ninguém confirma esses números, é algo calculado entre 15% e 20% do Brasil coberto pelo sinal de Wi-Fi nas fazendas. Procede isso? Não, é muito menos do que isso. Nós não temos cobertura de sinal na lavoura. Talvez tenhamos esse percentual na sede, na casa do agricultor, claro, mas no campo nós não temos. A agricultura está passando por uma ruptura, isso é fato. Tá? Agora está definitivamente passando por uma ruptura, um choque de inserção da agricultura no mundo digital, tecnológico, externo ao agro. Hoje você tem a agricultura de precisão, os drones como um dos grandes ferramentas para a aplicação da tecnologia digital, da agricultura de precisão. Olha como ele de repente surgiu e virou uma vedete da agricultura. Uma ferramenta, uma plataforma bem usada, ela tem utilidade e ainda vai produzir muito mais do que hoje produz. Hoje é uma visão por cima da lavoura, né? A gente está imaginando os usos possíveis, né, dessa ferramenta. É ilimitado a capacidade de imaginar em termos de sensores para fazer diagnóstico de lavoura. Nós pensamos muito mais nisso, né? A lavoura, voltando ao centro da conversa, a lavoura ainda não ganhou o aporte tecnológico que outros segmentos da economia já ganharam em termos de auxílio tecnológico à lavoura. Que tipo de diagnóstico automatizado nós temos hoje para uma lavoura? Nenhum.
Nós temos e não usamos, né? O agricultor tem. Na década a partir de 2006, 2007, ele começou a vir de série nas colhedoras, então começaram a adquirir, e a gente todo dia, quando vai conversar com o usuário, e tem os mapas de colheita. Ainda não consegui fazer, ainda não... É muita informação. Muito problema, muita dificuldade, muito isso, muito aquilo. Então, nós ainda não vencemos a quebra a virada tecnológica da agricultura, desta agricultura que nós estamos falando, a agricultura de dados, nós ainda não viramos a chave, nós estamos tentando virar. Isso vai acontecer com o passar agora dos anos por conta do... Aí vem a outra questão, eu falei dos profissionais, da multidisciplinaridade, e agora falo da economia. Agora nós temos investidores de fora do agro querendo entrar no agro, muitos e grandes. Então, a gente acredita que com isso a agricultura vai ganhar, vai ter aporte efetivamente. E aí, falando de tecnologia que dê resultado. Eu volto a falar de diagnóstico. Nós precisamos automatizar os diagnósticos para ter uma agricultura com menos erro. A medicina já tem, a indústria já tem, o comércio já tem, os bancos já têm, mas a agricultura não tem, ainda não tem. Então, essa virada digital, seja lá o que nós queremos chamar, a gente espera que ela tenha essa conotação e não simplesmente uma coletânea de aplicativos para um proprietário e não para um gestor de produção. É o mercado que não cresce, apesar dele ter muito oba-oba em cima disso, é gente para operacionalizar isso. Eu conheço uma escola só, na Fundação Nishimura, que agora está ligada ao FATEC, em São Paulo, que forma técnicos nessa área. Você tem alguns cursos de MBA quase, ou curso de especialização em agricultura de precisão na Exalc. Mas o restante do mercado você não vê tanto isso. Essa é uma preocupação séria. Onde é que nós vamos chegar se nós não temos, na grande maioria, e são em torno de quase 330 agronomias no Brasil, vamos falar da agronomia, que é onde a gente atua, eu sou professor, quase 330 agronomias no Brasil, e quantas delas hoje já abordam essa temática na formação do profissional? Uma meia dúzia. Uma meia dúzia. Então nós vamos ter ainda gerações de profissionais ainda é uma tecnologia do futuro. Sem a bagagem. Então isso vai repercutir, continua repercutindo negativamente lá na linha de frente. E o Big Data, essas coisas todas que as grandes empresas, Monsanto, por exemplo, está trazendo. Acho que isso gerou uma inquietude em todo mundo, né? Desde os profissionais, os professores e o usuário, o agricultor, né? Puxa, esse povo está falando de Big Data, que bicho é esse? Aí vai lá no Google saber o que é Big Data e aí entende, tá, eu vou colecionar um monte de dados e esse monte de dados vai me ensinar alguma coisa. Essa é a expectativa de todo mundo. Aliás, essa é a temática do Congresso, né? A construção dos dados nesse mundo da digitalização da agricultura. Porque o que a gente considera é que nós precisamos ter os dados. Os dados serão construídos a partir de alguma entidade que está embarcada na máquina ou no drone ou no satélite, coletando dado. De quem? Da minha lavoura. Agora, hoje, o que predomina de dado? Predomina, inclusive no que você citou, predominam dados de máquina, ainda não é dados de lavoura, tá? Predominam dados de máquina. A máquina saiu na frente. Dados de solo, né? Dados de solo e de planta, muito pouco. Tá? Nós temos bastante imagem, não mais do que isso. Não temos nem mapa de colheita. Dados de qualidade de solo com necessidade de aplicação dosada especificamente para Mas cada isso área. ainda não sai desses dados que nós estamos coletando. Os dados que nós estamos coletando secundariamente podem nos levar a isso, mas nós ainda não chegamos lá. Então nós precisamos embarcar mais, palavra simples, sensores na máquina, nas máquinas em geral. E nós somos uma linha de pensamento que se eu conseguir colocar coisas que coletem dados na máquina e a máquina andando na lavoura fazendo a sua operação, o pulverizador,
Na soja entra 3, 4 vezes, no milho ele entra 3, 4 vezes, no algodão ele entra 20 vezes. Então, se eu estou coletando dados com sensores embarcados na máquina, eu no final da lavoura eu tenho uma pancada de dados. Estes dados servirão ou alimentarão este Big Data que tem utilidade para o agricultor entender a sua lavoura. A transmissão de muitos destes dados nem precisa ser em tempo real. Então a conectividade é importante, mas não é crucial. Nós não precisamos parar. Vamos parar de falar de desenvolvimento tecnológico na agricultura até que alguém resolva o problema da conectividade. Não, a conectividade vai ser corrigida, resolvida daqui uns dias. Nem em áreas urbanas ainda não está resolvida. Ela vai ser resolvida. Agora, tecnologia embarcada nas máquinas para coletar dados de lavoura, isso nós precisamos correr atrás ontem. E é uma área ainda meio árida de investimentos. Nós não vemos grandes empresas apostando nessas tecnologias. Nós vemos telemetrias. Telemetria é para transmitir o dado. Quem está investindo nisso é a indústria de máquinas, para saber quando é que eu tenho que trocar o óleo, quando é que eu tenho que fazer a manutenção, quando é que... Isso já é útil, já está trazendo benefício para quem está usando. Mas ainda é máquina, é pouco de lavoura. Entende? E a agricultura é feita na lavoura. Então nós achamos que ainda nós precisamos chamar a atenção do público e dos investidores e dos empreendedores para o foco em desenvolver tecnologias que gerem dados, que daqui uns dias possam ser traduzidos em putz, essa lavoura é assim, ó, lá sempre produz melhor, aqui sempre produz pior. Então eu vou tratar aquilo lá assim e isso assado. Essa é a essência da agricultura de precisão. E a sua expectativa em relação ao Congresso, diante de toda essa confusão de informações? A ideia dessa tal de fazer agricultura com mais precisão é considerar que o que ele faz hoje, nossa estimativa, 85% dos agricultores ainda não fazem nada em relação a isso. Ele faz agricultura pela média, então ele está errando para mais e para menos em tudo que é pedacinho da lavoura. E é nesse mundo que nós achamos que a agricultura de precisão precisa ser resgatada. As outras agriculturas de precisão vão de vento em popa. A automação das máquinas, a eletrônica embarcada, a essência, às vezes nos dá a impressão de que estão deixando para trás, e estão indo para frente e esqueceram o básico. Tem outro problema sério que nós debatemos continuadamente, que é: a agricultura de precisão veio para uniformizar as lavouras? Não veio para uniformizar as lavouras, veio para tirar o máximo proveito da desuniformidade das lavouras. Do potencial produtivo de cada região e de cada lavoura. E de cada pedacinho de lavoura. De uma característica. E para fazer isso com o pé no chão, eu preciso de bons dados daquilo. Então eu preciso de bons dados de solo e da planta em cima daquele solo. Esse é o tipo de investimento que no futuro a gente espera que o capital, os investidores e os empreendedores e as startups também observem e deem atenção. Não apenas para os aplicativos, para a sofisticação, né? Tem questões aí básicas de infraestrutura do conhecimento, e precisa dinheiro, precisa ciência, e não é fácil, mas as outras comunidades todas já resolveram esses assuntos, nós ainda não. E os sensores, por exemplo, para aplicação de herbicidas no foco da planta, né? Máquina que a gente apresentou aqui na AgroDBO o ano passado, estava em exposição na Agritécnica em novembro do ano passado, em Hannover, né? No Brasil, a Jacto já mostrou um protótipo, né? Ainda em nível de laboratório. A máquina deve ser lançada a qualquer momento, eu não sei quando, né? Quer dizer, isso é viável hoje, é uma continuidade, ele tá extra análise sensorial, análise, né, da situação de lavoura. É o caso que deu certo, né? Um pequeno sensor que para uma aplicação específica funciona e é indiscutível. O que ele funciona? Qual é a aplicação? Herbicida pós-emergente, né? Numa entrelinha ou numa dessecação, só vai aplicar onde tem que ser aplicado.
Isso é racionalização, isso é otimização, isso é pé no chão. É um sensor, é uma tecnologia que, na verdade, ela nasceu para fazer outra coisa, que era para fazer adubação nitrogenada, né? O irmão deste sensor, os irmãos desse sensor nasceram para fazer adubação nitrogenada. Não era para detectar verde, era para detectar onde tinha mais biomassa. É detectar onde tem mais biomassa, onde tem menos biomassa. Em função da biomassa, eu tomo uma decisão agronômica, vou colocar mais ou menos ureia. Né? Mais ou menos como a descoberta da penicilina, né? Foi sem querer ou acidental? Mais ou menos, porque o foco das discussões continua sendo o sensor para nitrogênio. Só que o mesmo sensor serve para herbicida pós-emergente, serve para dessecante, serve para volume de biomassa e, portanto, até para fungicida, botar mais cauda e menos cauda, onde tem mais folha, onde tem menos folha, coisa que lá fora já é muito usual. Claro. E o que impede a entrada disso no Brasil? Eu não quero ser muito taxativo, mas é conhecimento. É conhecimento. Acesso tem, o preço não é exorbitante. Analisando essa problemática toda pela sua ótica de professor. Mas pela ótica de mercado também. A gente anda, a gente atinge diferentes públicos, eu vou em diferentes locais e percebo que as perguntas que surgem dão a entender que a mensagem ainda não chegou lá. Estou falando de usuário, estou falando de colegas. E o Congresso, ele não serve como difusor desse conhecimento? Claro que serve, mas o Congresso não é um evento em que não é Meca, onde nós vamos colocar toda a multidão e todo mundo é obrigado a passar por lá. E atualizar todo o conhecimento. É um formador para formadores de opinião, tanto do mercado, quanto da área dos produtores, quanto os acadêmicos, né? Os profissionais são a maioria, o acadêmico é a minoria. Infelizmente, por quê? Porque se a gente considerar por aí, a academia não vai muito bem, não. Nós temos pouca massa crítica na academia trabalhando nessa temática. É difícil assim, introduzir no calendário Nem despertou ainda. Nem despertou ainda. Por parte do aluno ou por parte da academia? Da academia como um todo. Nós temos poucas escolas que a gente pode nomear, lá tem uns caras que mexem nesse assunto, procura o fulano de tal lá na tua escola lá mais próximo. Tem pouca. Mas tudo isso fica como um oba-oba da própria indústria que vende essa tecnologia embarcada? Não, é que a indústria é mais proativa, né? A indústria é mais proativa. Claro. E ela, por ser proativa, às vezes ela até avança a linha vermelha, ou seja, lança coisas antes da hora. E às vezes apanha, né, por lançar antes da hora. Apanha, ou seja, bate no mercado e o mercado... Eu não entendi esse troço aí. Para que eu vou comprar um troço desses aí? Eu me lembro, a Casey lançou nos anos 90 no Brasil a agricultura de precisão. E foi quase um furo na água, porque ela provavelmente foi um lançamento muito precoce. Foi. Aliás, uma empresa que já nem existe mais, que foi a primeira a lançar o conceito e a vender os serviços por aí. Mas você fala de Hanover. 15 anos atrás, a gente falava de Hanover? Ninguém falava de Hanover. Isso eu acho que é uma outra mensagem que a gente pode, inclusive, divulgar. Puxa, que é um local onde a vitrine do futuro, todo mundo hoje fala de Hanover. Então, muita coisa ainda vai vir. E provavelmente muita coisa vai vir. Mas as máquinas que a gente encontra lá, você já foi a Hanover, com certeza, mas as máquinas que eu vejo lá e cá são as aplicadas lá para o mercado deles, ou aquelas que são aplicáveis para usar no leste europeu, que é mais semelhante ao nosso processo de plantio e colheita, e de grãos principalmente, seja frutíferas ou não. Mas, guardadas as devidas proporções dos fruteiros, né, aqui nós estamos muito atrasados nesse aspecto. Mas a filosofia lá é a do uso de uma máquina porque não há mão de obra disponível. Pois é, mas nós não estamos indo para esse lado. O agricultor não vai para o AgriShow ou para a Farm Progress Show. Começou a gerar isso à procura de uma máquina maior. Ele vai à feira à procura de uma máquina maior, porque ele quer diminuir o número de funcionários. Isso hoje no Brasil é a máxima da agricultura, de grãos em especial. Não vamos entrar no mérito se até onde isso tem capacidade de chegar.
Mas o que eu queria, voltando a Hannover, por exemplo, uma série de coisas que aconteceram nos últimos anos que emanaram de lá. Isobus, Que é a pauta de comunicação entre os da eletrônica, softwares, né? padronização da Eu comentei no eletrônica. A eletrificação do trator que vai chegar aqui no Brasil já roda bombando na Europa, na Alemanha em especial. Daqui uns dias vai chegar aqui. Então, por que eu mencionei isso? Para dizer que nós não temos uma única referência tecnológica no mundo, porque nós somos muito, vamos chamar, muito ligados, muito dependentes do que vem da América do Norte, né? Mas eu acho que tecnologicamente nós temos que dar um pouco de atenção para o que vem da Europa, embora a Europa seja um usuário fraco de agricultura de precisão, de tudo isso que nós estamos falando aqui, por conta da escala fundiária e tantas outras coisas. Mas tecnologicamente, uma boa parte das novidades certamente virão de lá, porque a academia de lá está muito forte. Vamos terminar sobre o Congresso de Agricultura de Precisão. Que mensagem você tinha para mandar, já que o Congresso está aí? A temática é resgatar o básico, né? É construir os dados, e construir os dados para a agricultura de precisão é coletar dado de verdade, é fazer o monitor de colheita funcionar, é fazer uma amostragem de solo bem feita, armazenar aquilo e revisitar aquilo. Essa é a essência da temática do evento. Mas o evento vai ter plenárias para o grande público, vai ter painéis setoriais. Por exemplo, eu tenho um painel só sobre a agricultura de precisão em cana-de-açúcar. Qual é o mote da cana-de-açúcar nesse momento? Nesse momento é reconstruir as linhas de cana-soca para poder a colhedora colher com piloto automático. Esse é o mote da cana-de-açúcar nesse momento, que é feito com o quê? Com imagem de drone e software de processamento de dados para reconstruir coisas que o cara devia ter coletado, ou se coletou, ele perdeu. Que é um assunto que está aí há 10, 12 anos. Então, esse é uma temática de uma plenária, um painel setorial sobre as consultorias de AP, que é um mercado enorme no Brasil. Nós temos a Associação de Prestadores de Serviço dessas consultorias, que tem uns 130 sócios, empresas sócias, mas nós projetamos assim de uma forma bem empírica que ultrapassa o dobro, ou seja, para mais de 300, para mais de 500 consultorias de AP no Brasil. Discutir sobre o papel deles nesse momento histórico. Nós vamos tocar num assunto que vai ser o assunto para os próximos anos. Na medida em que a gente trata de especificidade ao nível de talhão, zonas de manejo, que é uma temática recorrente na agricultura de precisão. O que é? Aquilo lá é uma zona que produz bem, isso aqui é uma zona que produz mal. Nós temos isso nas lavouras, para quem entende o princípio da coisa. Tá? Muito bem. Como é que eu vou lidar com uma recomendação agronômica para aquele pedaço e para esse pedaço do talhão? Não está nos livros. Isso não está nos livros, não está nas apostilas. Então nós vamos ter que fazer experimentação ao nível de fazenda, em faixas, testando coisas em faixas. E para isso nós vamos ter que ter gente que manja nisso. Lá fora se discute muito hoje protocolos para fazer pesquisa on-farm research, ou experimentation, né? Que é fazer testes ao nível de propriedade. O que eu preciso? Eu não vou fazer parcelinhas, como a pesquisa clássica faz. Eu vou fazer faixas. Como? Com uma semeadora de taxa variável, de população e de adubo, e com uma colhedora com monitor para colher as faixas. E daí com um cara que manja um pouquinho de estatística para dizer, puxa, a dose ótima é essa, para este caso. E lá é assim, aqui é assado. E nós estamos travados ainda tentando uniformizar os níveis de fertilidade nas lavouras, com ferramentas de agricultura de precisão. Ou seja, nós estamos ainda com o conceito mal entendido. Né? Então, lá no Congresso a gente quer analisar tudo isso. Amarrar o guiso no pescoço do gado. Professor Monet, muito obrigado pela presença. E volte sempre que quiser, sempre que precisar. A você, amigo, como você percebe, isso foi uma aula sobre agricultura de precisão. Aqui você sabe mais. Até a próxima vez, se Deus quiser.